Olá, oitavo ano. Bom dia a todas e todos. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja legal, todo mundo tranquilo. Estamos voltando para mais uma aula, né? 14ª semana de isolamento social. 14ª semana de atividades remotas. De muito trabalho para todos nós, né? Mas nós seguimos aí firme. Espero que todos estejam bem. Queria dar boas-vindas a todos novamente. Lembrá-los da lista de presença. Não esquecer, tem gente que está esquecendo da lista de presença e é muito importante, né? Toda aula eu tenho falado sobre ela. Eu começo a aula e falo, gente, não esquece da lista de presença. O link está sempre na descrição do vídeo. Lista de presença, lista de presença, lista de presença. Mas tem muita gente que está esquecendo disso. E é importante você registrar a sua participação através dela. Porque, por exemplo, na hora que eu estou fechando notas, por exemplo, eu dou uma olhada, né? Eu dou uma olhada, não, eu faço o apuramento, né? Daqueles alunos que estão ausentes, daqueles que estão presentes, sabe? E dependendo aí do número de faltas, aquela coisa toda, dependendo do assunto da aula, eu acabo tendo tirar, descontar pontos, né? Aí por causa de bobeira, né? Porque às vezes a pessoa esqueceu de assinar e tudo. Então, já sapeca lá a assinatura para você não esquecer. Demorou? Valeu? Pessoal, hoje vou começar com vocês o capítulo 4 do nosso volume 2, né? Matéria nova, que maravilha, que beleza. E hoje vamos estudar a população e espaço, as dinâmicas demográficas mundiais. Então, este é um capítulo que vai se dedicar ao estudo da população, tá? Nós vamos ver vários termos, vamos entender vários conceitos aqui sobre população. Vamos ver a mobilidade da população, como que a população mundial ela se desloca, ela se movimenta no espaço. Isso faz parte do nosso capítulo. Vamos ver a relação da população com a produção, a relação da população com cultura, a ocupação necessariamente humana dos vários locais, dos vários pontos do nosso planeta Terra. E claro, dessa ocupação ela vai surgir também e vai ser objeto do nosso estudo nesse capítulo, os vários problemas socioambientais que nós temos como consequência disso. Então é um capítulo muito legal, muito gostoso. Não é um capítulo muito longo, mas nós vamos precisar gastar algumas aulinhas com ele, né? Eu vou dividir as aulas para não ficar muito longo. Hoje eu vou trabalhar com você sobre os conceitos demográficos, sabe? Sobre alguns conceitos que nós vamos precisar utilizar em todas as nossas aulas quando formos trabalhar sobre a população. Aí depois eu vou falar com você sobre pirâmides etárias, sobre a distribuição da população, né? Vamos ver como que foi essa mobilidade, né? A questão de refugiados, a questão das migrações principalmente da América Latina, né? Vamos focar bem aqui no nosso próximo a gente aqui, ao nosso território, tá? Nesse contexto, depois vamos ver as relações aí da população com atividades agrícolas, atividades industriais, ok? E as relações culturais dessa população, como eu falei com vocês. Então vamos lá, eu vou colocar apenas uma tela de fundo e vou explicando vários conceitos para vocês aí, ok? Tome nota do que for preciso, do que for necessário aí. Vamos lá. Às vezes eu faço algum escrito. Vou deixar essa imagem aí, dessas pessoas aí. Nós estamos falando da população mundial. Nada mais justo de colocar as pessoas representando o mundo, né? Então a aula de hoje sobre conceitos demográficos. Primeira aula do capítulo 4 do volume 2.
Olha só, o primeiro conceito que nós temos que trabalhar, né? Depois que eu achar aqui, o primeiro conceito que nós temos que trabalhar aí é o de demografia. Ora, eu falei com vocês que nós estamos estudando a demografia, mas o que é isso? Tem algumas pessoas, quando eu falo isso, as pessoas já começam a fazer até o sinal da cruz, desesperado. Meu Deus, demografia, o estudo do demo, não sei o que, nada disso. Pessoal, demografia é a ciência que estuda as características da população. Ok? Então, demografia, a ciência que vai estudar as características de uma população. Como, por exemplo, a distribuição da população em um determinado espaço, as características do crescimento dessa população, as características do gênero dessa população. Se tem mais homens, se tem mais mulheres, nascem mais homens, nascem mais mulheres. No mundo, será que existem mais homens ou mulheres? Quem vive mais? Neste aspecto que nós vamos estudar, né? A demografia ela surge nesse contexto, tá? Nesse contexto. É uma ciência que vai estudar as características de uma população. Tá? E o estudo da demografia ela é extremamente importante para auxiliar os governos, empresas, em políticas públicas, né? Principalmente as políticas públicas relacionadas, né? Políticas de saúde, de educação, segurança, emprego, entre outras políticas. Então, estudar, entender as características, como funciona, como se distribui, né? Como cresce, quais são os principais, qual é o principal gênero daquela população, se tem mais homens, se tem mais mulheres, se nasce mais homens, nasce mulher, por que acontece isso? Será que morrem mais homens do que mulheres na sociedade? Os homens costumam morrer mais em que faixa de idade? Então, estudar isso tudo é muito importante para auxiliar os governos, né, e os órgãos competentes aí a criar políticas públicas. E essas políticas, essas medidas, esses estudos da população, eles são feitos através dos chamados censos. Ok? Então, cadê minha caneta? Aqui, ó. Essa medida é feita através dos chamados censos. No Brasil, o órgão responsável por realizar isso é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Ok? Então percebam como é importante esse estudo. E o primeiro conceito que nós vamos trabalhar aqui do estudo da população, é claro, é o de população absoluta. O que será população absoluta? Pessoal, população absoluta nada mais esse é o conceito mais fácil que nós temos dentro de demografia, que é o número total de habitantes em uma região, em uma área, em um país, em um município, em um estado. Então é o número total de habitantes, ok? Por exemplo, atualmente nós temos no mundo, a população absoluta do mundo é de 7,4 bilhões de pessoas. E através da população absoluta, olha só que legal, eu consigo entender, através da população absoluta, eu consigo entender se um local tem uma alta população ou uma baixa população. Se ele tiver uma alta população, nós vamos chamar aquele local de um espaço... Opa, desculpa. Populoso. Então, espaço populoso é quando eu tenho uma alta... Aqui, ó. Uma setinha pro alto aqui. Uma alta
taxa, um alto número de população absoluta. População absoluta é o número total de habitantes em uma região. Então, se numa região eu tenho um número muito grande de pessoas, eu digo que aquela área, que aquele espaço, ele é populoso. Tem uma alta população absoluta. Por exemplo, os países mais populosos do mundo é a China, a Índia e os Estados Unidos. Por exemplo, a China é o primeiro país. Nós temos lá aproximadamente hoje 1.439.323.724 pessoas chineses. É um país populoso, porque tem um número muito grande de habitantes. A Índia também é considerado um país populoso, porque a sua população absoluta é muito grande. É o segundo país mais populoso do mundo. Porque na Índia, nós temos lá 1.380.000.000 e acho que, não lembro se é 4.385 indianos. Ou seja, um país populoso. Os Estados Unidos tem 331 milhões aproximadamente aí de habitantes. É um país populoso. O Brasil ocupa a 6ª posição, por exemplo, de país mais populoso do mundo, porque a nossa população é de aproximadamente 212.559.409 brasileiros. Então, o Brasil também é considerado um país populoso, porque o nosso número de população absoluta ele é alto, ok? Um outro conceito que vocês precisam saber dentro de demografia é população relativa. Não é a mesma coisa de população absoluta. População relativa. O que é isso? Pessoal, população relativa nada mais é a população em relação à área. É a média de habitantes por quilômetro quadrado. E essa média de habitantes por quilômetro quadrado, nós vamos fazer ela através de uma fórmula que é chamada aí, de densidade demográfica. Vocês já estudaram isso? Densidade demográfica. O que é densidade demográfica? A média de habitantes por quilômetro quadrado. Como que eu acho a densidade demográfica? Olha aqui, ó. Eu pego a população absoluta ou seja, o número total de habitantes, e divido pela área. Pronto, você vai ter a densidade demográfica, isto é, a população relativa, ela é relativa a um local. Que local? A área. Ok? E através do conceito de população relativa, eu posso dizer que um local, se um local ele é se ele tem uma alta densidade demográfica ou uma baixa densidade demográfica. Os locais no qual tem uma alta densidade demográfica, nós vamos chamar esses locais de espaços povoados. O que quer dizer isso? Espaços povoados é quando a minha população relativa é alta. Ou seja, a minha densidade demográfica é alta. Eu tenho uma média de habitantes muito grande por quilômetro quadrado. Então, eu digo que aquele local ele é povoado, porque eu tenho muitas pessoas vivendo em um espaço, uma área pequena. O Brasil, por exemplo, apesar de ser um país populoso,
de ter um número muito grande de habitantes, é um país pouco povoado. Não é um país muito povoado. O Brasil não apresenta uma alta densidade demográfica. Por quê? Se eu pegar todos os brasileiros e dividir pela área do Brasil, vai dar um número muito baixo de habitantes por quilômetro quadrado. Então eu digo que o Brasil não é um país muito povoado, porque eu tenho áreas com vazios demográficos que não tem. Né? Se eu pegasse e dividisse a população, não teria todas as áreas do Brasil ocupadas com pessoas. Para vocês terem uma ideia, olha o que é uma ocupação alta aí. Mônaco, por exemplo, é o local onde existe a maior densidade demográfica do mundo. Lá são 16,4 habitantes por quilômetro quadrado. É muito alto. Singapura são 6,300 habitantes por quilômetro quadrado. Tá ok? Então, percebam que esses números são muito altos. Né? Eu falei 16,4, né? 16 mil que eu estou falando, tá? 6 mil pessoas por quilômetro quadrado, ok? No Brasil é 1,2, alguma coisa assim, eu não me lembro agora de cabeça. Então o Brasil é pouco povoado, ok? Vamos lá, temos mais conceitos que vocês devem saber. Um outro conceito, vou colocar aqui em cima agora, que vocês devem saber, é de espaços ecúmenos. Que nome estranho. O que são espaços ecúmenos? Pessoal, espaços ecúmenos são áreas favoráveis à ocupação humana. São áreas de alta densidade demográfica. Por quê? São áreas de fácil ocupação. Né? Por exemplo, a faixa tropical do planeta não é uma área que recebe maior insolação? Né? Então é uma área favorável à ocupação humana. Próximo aos rios, por exemplo, nas planícies de inundação, não são áreas férteis de solos férteis? Então, é um espaço que ecúmeno, porque favorece a ocupação humana, favorece o desenvolvimento ali das civilizações, das pessoas ali dentro, ok? Em contrapartida, um outro conceito que vocês têm que estudar, existem espaços que são chamados de anecúmenos. Anecúmenos. Os espaços anecúmenos, diferente dos ecúmenos, são espaços de difícil ocupação humana, aonde geralmente encontra-se baixa densidade demográfica. Que locais do planeta é difícil a ocupação humana? Os desertos, as áreas polares, as cadeias montanhosas, áreas com floresta muito densa, são áreas anecúmenas. Legal? Vamos mais um conceito? Vou colocar ele aqui agora. Você precisa saber o conceito agora de taxa de natalidade. Fácil, hein? Pessoal, taxa de natalidade é o número de nascimentos em um ano para cada 1.000 habitantes. E a fórmula da taxa de natalidade é o seguinte. Então, o número de nascimentos em um ano para cada 1.000 habitantes. A cada 1.000 habitantes, quantos nasceram? Olha só. Como que eu calculo? Como que eu acho a taxa de natalidade? Então, ó, taxa de natalidade é igual número de nascimentos vezes 1.000 dividido por
número de habitantes pelo total da população. Pela população que absoluta. Então, se você quiser achar a taxa do número de nascidos a cada 1.000 habitantes em um ano num país, você vai usar o quê? Vai pegar o número de nascimentos, multiplicar por 1.000 e depois dividir esse número pelo total de habitantes. Legal? Temos mais uma taxa. Desculpa, mais uma taxa. Temos mais um conceito que temos que saber aqui. Se eu sei a taxa do que nasceu, agora eu tenho que aprender do tanto que morreu, né? É a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, pessoal, é o número de óbitos em um ano para cada 1.000 habitantes. É igualzinha a de natalidade, né? Só que uma está medindo o tanto que nasceu e essa vai medir o tanto que morreu. Como que é a fórmula da taxa de mortalidade? Olha aqui, ó. Taxa de mortalidade é igual número de óbitos vezes 1.000 dividido pelo quê? Número de habitantes, a população absoluta. Legal? Se eu sei o tanto que nasce e o tanto que morre, eu já posso começar a entender se uma população cresce ou não. E aí surge mais um conceito que vocês têm que aprender, que é aqui, ó, o conceito de, vou colocar aqui na pontinha da América do Sul, o crescimento natural também conhecido como vegetativo. O que é isso, pessoal? Crescimento natural ou crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, para você ver quanto que uma população cresceu. Você tem um tanto de mortalidade e um tanto de natalidade. Qual que é o meu crescimento, então? Qual que é a fórmula do crescimento vegetativo? Então, olha lá. Crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Fácil. Né? Crescimento natural ou crescimento vegetativo. Mas existe uma outra forma de eu calcular o crescimento de uma população também. Por que vocês concordam que uma população ela pode crescer não só, ela pode crescer ou diminuir, não só pela taxa de mortalidade, pela taxa de natalidade, ela pode crescer também considerando o quê? O processo de imigração e de emigração. Não é verdade? Nós temos aí que considerar os imigrantes, as pessoas que entram e que saem daquele país para saber qual que é a população real daquele local. E aí eu tenho mais um conceito, vou colocar ele bem aqui no finalzinho para vocês, ó, que é chamado de crescimento populacional ou crescimento demográfico. Crescimento populacional ou demográfico, é a mesma coisa. O que é isso, pessoal? É quando eu vou levar em consideração, eu vou pegar o crescimento vegetativo aí e vou levar em consideração o tanto de pessoa que está entrando e o tanto de pessoa que está saindo do país. E aí eu vou ter uma noção real
se minha população está crescendo ou não. Então, como que eu acho aí qual que é o cálculo de crescimento populacional ou crescimento demográfico? Então, eu tenho crescimento populacional é igual o crescimento vegetativo, olha lá, eu já sei, né, a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade, o crescimento vegetativo, mais a imigração, já vou lembrar vocês que é isso, menos a emigração. O que é imigração e o que é emigração? Quando eu chego na sala para dar aula para vocês, quando eu entro na sala, vocês... Então, imigrante é aquele que entra. Quando eu saio da sala, que acaba minha aula, vocês... Então, emigrante é aquele que sai. Então, o crescimento populacional ou crescimento demográfico é o crescimento vegetativo mais a imigração, o tanto que entrou, menos o tanto que saiu. Aí você tem uma noção real de quanto que a sua população cresceu ou não. Porque você tem que levar em consideração o tanto de pessoa que foi embora do seu país e o tanto de pessoa que entrou. Legal? Temos mais 3 conceitos aqui. Eu vou apagar aqui o nosso quadro virtual, vamos dizer assim. Deixa eu apagar ele aqui. Olha só, eu tenho mais uns conceitos aqui. Agora eu vou colocar até de outra cor. Vou colocar de vermelho. Eu tenho mais um conceito que é chamado, esse aqui é fácil, ó. Expectativa de vida. Expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? É o número médio de anos de vida de uma população. Quanto mais ou menos que aquela população vive. Cada país, cada região vai ter uma expectativa de vida diferente. Tá? A expectativa de vida, ela é muito importante, ela é um importante indicador, porque ela mede a qualidade de vida de uma população, gente. Olha só, se uma população de um país tem uma expectativa de vida alta, significa que naquele país você tem uma qualidade de vida elevada. Porque as pessoas têm acesso a recursos de saúde, elas têm acesso a medicamento, elas levam uma vida mais saudável, elas têm acesso a maior infraestrutura urbana. Então, a expectativa de vida é um ótimo indicador para dizer se naquele país tem uma qualidade de vida elevada ou não. Agora, se você olha para um país, aí lá mostra no gráfico, a expectativa de vida desse país é de 30 anos. Será que existe qualidade de vida nesse país? Não, né? Porque as pessoas vivem muito pouco lá. Agora, se você olha um país que tem a expectativa de vida lá próxima, lá, vamos, a 86 anos, você fala, não, vive-se muito bem nesse local. Ok? Um outro conceito que você tem que saber, e você não pode confundir esse aqui, é a taxa de fecundidade. Não é a mesma coisa de natalidade. Fecundidade. Taxa de fecundidade é a estimativa do número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. É o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. Considera-se que a idade reprodutiva das mulheres de 15 a 49 anos. Ok? Então eles vão verificar, eles vão considerar o número total de filhos de uma região e dividir a quantidade de crianças, né, pela quantidade de mulheres em idade reprodutiva. Aí você acha a taxa de fecundidade. Você pega o tanto de crianças que tem numa região
e divide pela quantidade de mulheres em idade reprodutiva. Ah, nasceu 100 crianças aqui em Belo Horizonte. E aí você pega essas 100 crianças e divide pela quantidade de mulheres que existem em Belo Horizonte de 15 a 49 anos. E aí você sabe qual que é a taxa de fecundidade. Isso é, o número médio de filhos por mulher. Aí você consegue saber se nesse país você tem as mulheres têm muitos filhos ou as mulheres têm poucos filhos. Legal? E o último conceito que eu quero falar com vocês é de mortalidade infantil. Não é a mesma coisa de taxa de mortalidade. Mortalidade infantil. Nós vamos trabalhar muito com todos esses conceitos. Mortalidade infantil é o número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas vivas em um período de um ano. Então pega um ano. Aí nasceu 1.000 crianças ali vivas. Dessas 1.000 crianças, quantas não completaram um ano? X. Aí você sabe qual que é a mortalidade infantil da sua região. Também é um importante indicador para apontar as condições de saúde, de infraestrutura de algum lugar. Se tem muitas crianças morrendo antes de completar um ano, significa que tem algum problema com aquele país, com aquela região, porque às vezes a saúde, né, o sistema de saúde deles é precário, porque as crianças são muito frágeis, né? Elas morrem. Então, se elas não tiverem um cuidado especial, elas vão acabar morrendo. E aí, se não tiver condições de saúde, de infraestrutura, condições sanitárias, essas crianças morrem em menos de um ano. E é um importante indicador para dizer se o país tem condição ou não. Legal, pessoal? Então, agradeço vocês pela presença, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Na próxima aula estamos aí para continuar falando sobre a população. Tomem nota dos conceitos, hein? Não vão esquecer eles, tá bom? Tchau para vocês e até a próxima aula, pessoal.